Que a paz genuína e verdadeira do Senhor Jesus esteja com todos. É um prazer estarmos de volta ao canal Falando de Vida, continuando aquilo que foi ensinado no episódio 1, no episódio 2, no episódio 3, e agora Deus nos dá a oportunidade de avançarmos para o episódio 4, onde fala nessa série de mensagens da importância de voltarmos para Deus urgentemente, enquanto ainda há tempo. Quantas vezes ouvimos as pessoas queixar-se de um lado para o outro, de cá a colar, vendo o sofrimento alheio, onde muita gente está rasgando as suas vestes e não o coração, o medo estampado nos olhares de todos. Inclusive a gente hoje vê o que esse perigo representa para as nossas vidas, e o desequilíbrio emocional, financeiro, sentimental paira como uma nuvem sobre a cabeça de todos sem exceção. Precisamos urgentemente reconhecer e voltar ao Senhor enquanto ainda há tempo, enquanto nós podemos encontrá-lo, e enquanto Ele está perto, nós temos que retornar do caminho do erro, do caminho da maldade, do caminho da teimosia, que um dia nós andamos na luz e hoje estamos praticamente em trevas e não sabemos mais como retornar ao caminho, pois a luz que indicava se apagou totalmente de perto de nós. A importância genuína e verdadeira de voltar para o caminho se encontra baseada nas Escrituras. Aquele que anda no caminho do Senhor, ele descansa, ele tem paz em tudo que faz, ele alcança aquilo que realmente precisa alcançar e não vive aflito no seu coração, angustiado e nem tampouco entregue às doutrinas do mal. Pois se nós obedecemos a palavra de Deus, não passaremos pela pena severa, porque Deus só tem uma maneira de punir-nos. E aquele que é teimoso e não aceita se sujeitar à vontade de Deus, a grande grandeza do Senhor nos encoraja a dizer pela sua palavra que o castigo para aquele que peca deliberadamente e faz a vontade da sua carne é mais pecado ainda sobre ele. Ou seja, Deus vai deixando com que aquele ele vai se lambuzando, se sujando a cada dia, até um ponto que ele não vai mais ter como voltar para o caminho. Eu queria que você pudesse olhar à luz da palavra, não sobre imaginação humana, fantasias humanas, que Deus disse uma coisa, mas quanto na verdade Ele não falou. Examine as Escrituras e você vai saber do que eu estou falando, pois aquele que quer obedecer a palavra andará nos caminhos do Senhor. Por isso o próprio Senhor Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então eu queria que, se você estivesse ouvindo agora essa mensagem do episódio 4, que precisamos voltar para Deus agora mesmo, imediatamente, você abra a tua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 10. Eu te aguardo. Tem a tua Bíblia no teu celular ou no teu tablet, ou a Bíblia de papel aí. Abra ela no livro de Hebreus, capítulo 10, que ali Deus vai falar comigo e contigo tremendamente. Você já abriu? Já encontrou? Amém, graças a Deus. E o versículo que nós precisamos iniciar essa caminhada de hoje, ele está narrado lá no versículo 25. Venha comigo até o verso 25 e vamos ler juntos. Então, ali diz assim, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuraremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vamos ler de novo? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia que se aproxima? Nós esperamos a volta de Jesus, o grande dia. Quando Ele voltar, tudo isso que hoje existe vai terminar. E aqueles que estiverem prontos vão seguir em frente com Jesus Cristo, pois Ele vai vir buscar a sua igreja. E muitos
voltaram para trás, deixaram de lado o bom caminho, já não andam mais como andavam antes. E por que isso aconteceu? Porque ao longo dessa jornada que eu tenho observado, muita gente veio, mas também muita gente voltou, ou seja, muito mais saíram do que aqueles que ficaram. Então, mas por que isso acontece? Porque alguns vêm para a igreja e veem na igreja um lugar onde eles podem depositar a sua confiança humana, mas na verdade estão enganados e errados. Mas não tira-lhes a razão disso, por quê? Porque muitos vêm para a igreja na esperança de ganhar alguma coisa, pois o homem que ali administra aquela igreja, aquilo que chamam de igreja, ele oferece algum ganho, oferece alguma coisa em troca para aquela pessoa vir e ficar por ali. Isso, para Deus, não há reconhecimento. Por que Jesus então diria um dia, que ele diz, eu nunca vos conheci, por que me chamais Senhor, Senhor, e se não faz o que eu mando? A gente precisa entender que muitos deixam de congregar, até desencorajam os outros, colocando minhoquinhas, fofoquinhas, intrigas, porfias, divisões, dissensões e tantas outras coisas que vão enfraquecendo aqueles que já estão fracos. Então, se olharmos, as pessoas permanecem na igreja até que elas estejam ganhando alguma coisa fisicamente, mas na verdade elas mal sabem que se não estiverem na igreja integralmente de coração, quando Jesus vier buscar a sua igreja, elas vão ficar de fora. Elas mal sabem que Jesus vai vir buscar a igreja de Cristo, e quem não é de Cristo, diz a palavra, o apóstolo Paulo diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal, não pertence a ele. Então, meu querido, você que se desviou, você que parou de congregar, você que abandonou o ministério por alguma causa, motivo, razão, circunstância, será que não está na hora de você voltar para o caminho, reconhecer que o errado ali não é a igreja, não é o pastor, não é os irmãos, não é o local, o errado sou eu, o errado pode ser você, o errado somos nós? Será que muitas vezes nós procuramos, como muitas pessoas fazem, procurar razões, motivos para abandonar aquilo que está fazendo, porque sozinho ninguém consegue fazer nada a não ser que seja encorajado por algo, alguma força ou alguma coisa externa que nos encoraje a tomar uma decisão que não gostaríamos de tomar. Não sei se você concorda comigo, mas a grande maioria busca ocasião para fazer o que fez, baseado no seu acho que é assim, acho que é assado, e aí vamos se arrebentando, e quando a gente precisar, quando a gente procurar a voltar para o caminho, é tarde demais. Os que abandonam a congregação são aqueles que eu acho que nunca estiveram ali dentro, porque os verdadeiros convertidos, aquelas pessoas que se entregaram aos pés do Senhor Jesus e que decidiram matar a sua carne para viver uma nova vida agora com Cristo e esperando a sua volta para que um dia Ele nos leve para junto dEle como Ele prometeu, esses de maneira nenhuma abandonam, porque têm a sua crença, eles têm a sua fé fundamentada nas Escrituras, nas promessas que Deus prometeu ao seu povo, que um dia Ele desfaria esse mundo e recriaria para que nós pudéssemos morar com Jesus Cristo aqui mesmo. Então, meu amigo, o que você está esperando? O que você pensa de tudo isso? O que você diz acerca disso, que simplesmente dá para eu abandonar, fazer do jeito que eu quero e como quero? Você precisaria mudar um pouco a tua opinião nesse instante e reconhecer que se você é de Deus, como pode fugir dele? Se Davi nos seus salmos disse, para onde eu fugirei de ti? Você já leu isso alguma vez? Então, eu queria que você refletisse e visse que fora do caminho não há caminho. Talvez você chegue a algum lugar, talvez você vai chegar aonde você quer, mas você nunca vai chegar aonde Deus quer. Faça o que tu quiser fazer. Você diz que você é livre, mas se você faz aquilo que você não quer fazer,
a tua liberdade é nula, é vã, você não tem liberdade. Ninguém tem liberdade para fazer aquilo que quer, mas sim, nós fizemos aquilo que não queremos, como o apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu consinto em fazer. Então, meu querido, meu amigo, geralmente aqueles que desejam saber como voltar para Deus são os mesmos que estão fora da igreja, mas também é possível ainda frequentar a igreja e mesmo assim estar vazio, estar oco por dentro e não estar dentro da igreja, não estar perto de Deus, porque assim como Jesus disse aos fariseus da época, bem profetizou Isaías: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Seja qual for o caso de que você esteja hoje longe dos caminhos do Senhor, o que te afastou, o que te tirou dali, o que te fez tomar essa decisão, pondera no teu coração como está a tua vida. Como você decaiu, como você se esfriou, como você chegou ao ponto de dizer: eu não preciso mais disso ou daquilo outro. Qual a importância de saber como voltar para Deus, meu amado? Indo bem direto ao ponto, uma das coisas que podem impedir você de voltar a frequentar uma igreja, para voltar para Deus, é simplesmente não querer ir por alguns preconceitos, ou seja, algumas objeções que tiram de você a necessidade de ter que voltar. Então você começa a traçar planos, a desejar não voltar. Você começa a olhar para ti mesmo e você diz no teu coração que não vai voltar por isso, não vai voltar por aquilo. Então eu te peço, você é livre, então tu está tomando a decisão certa e correta. A gente só tem liberdade para tomar a decisão correta. Toda vez que tomamos uma decisão errada, então não estamos fazendo por liberdade de escolha, mas estamos fazendo por pura e única teimosia dos nossos corações perversos. Claro que existem formas melhores de se voltar para a igreja, o que aliás é o que pretendo dizer aqui, mas o que quero que você entenda é que alguma objeção que você pode ter ou pode fazer vai cair por terra neste momento. Você pode argumentar de todos os lados, mas eu te digo, se você está numa igreja e olha para Jesus, você não vai enxergar o erro dos outros, dos teus irmãos, do pastor, do ministério. Você vai enxergar Cristo. E quando tiramos os olhos de Jesus, nós começamos a enxergar o quê? Erros, defeitos, e mal sabemos que nós também somos cheios desses erros. Não é verdade, meu querido? Objeções, no caso, são motivo pelos quais você não sente necessidade real de voltar para a igreja. Muitos vão dizer para ti: tá bom, sim, você não precisa, você não tem que estar cumprindo regrinhas de yoga. Olha, meu amado, não são regras de yoga, é o que a Escritura diz, que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, você ouviu de novo o que eu disse? Você pondera no teu coração. Você pode dizer: eu não preciso voltar, está tão bom assim. Sim, o pecado nos acariciando todos os dias, mas e daí quando chegar a hora do pecado te cobrar o que ele te deu? Ou você não sabe que Romanos está escrito lá, Romanos 6:23, onde diz: pois o salário do pecado é a morte? Ou você se esqueceu disso quando o teu pastor pregou, quando foi ensinado, quando tomou a decisão de se batizar, entregar o teu coração ao Senhor? Onde foi tudo isso, aquelas palavras argumentadas que você disse estava arrependido, decidiu morrer e viver novamente, mas daí você passou correndo lá na porta do cemitério, não foi? Olhou para aquela criatura morta e disse: tadinho dela, eu vou dar uma chance a ela, vou trazê-la de volta à vida, está tão carente, tão sozinha, eu preciso de uma amizade. Você deixou da amizade de Deus e passou a andar com a amizade de si mesmo, ou seja, voltou de volta aonde um dia você tinha se sepultado, foi lá, se desenterrou novamente e voltou a fazer tudo errado que fazia antes. Será que está bom assim? Será que é assim que temos que viver? Eu reconheço que muitos deixam a igreja porque pensam nos seus corações que pode fazer as coisas por si mesmo, mas um dia eu e você vamos ter que prestar conta. E aí, o
que eu vou argumentar? O que você vai dizer? Eu saí da igreja por causa do pastor, eu saí da igreja por causa do irmão, eu saí da igreja porque eles só pedem dinheiro, eu saí da igreja porque... Não tem desculpa, amado. Na verdade, a gente não estava na igreja, a gente estava num clube social, onde gostava de estar ali, mas por amor, a gente nunca esteve ali. Que assim, exemplificando genuinamente e sendo assim, confira agora algumas das desculpas que geralmente as pessoas dão para não voltar para a igreja. E se você se encaixa em algumas delas, eu te dou um conselho, né? Alguns saem por causa da placa. Muitas pessoas não voltam para a igreja pelo simples fato de não achar que isso seja necessário para que esta pessoa seja salva, já que Cristo é quem salva e não a igreja em si. Mas espera aí, então por que Jesus fundou a sua igreja? Não era para a gente estar reunido? Ele não vai vir buscar a igreja, quer dizer que ele vai pegar cada um na sua casa, no seu conforto, no seu sofá, e vai dizer, vamos comigo? Como que eu vou aprender a ter relações interpessoais, a aprender a amar, aprender a respeitar, aprender a gostar, aprender simplesmente a tomar um tapa no rosto e oferecer a outra face? Como é que eu vou aprender com os defeitos dos outros e ver também que eu tenho os defeitos? Se não for na igreja, meu amado, estamos equivocados nessa parte, você não concorda? Como você já sabe, o nosso manual de conduta cristã não é as doutrinas, não é a saia, não é o cabelo, não é isso, não é aquilo. Isso são regras de homens. A doutrina cristã da Bíblia é a palavra, é a condição de eu respeitar o que Deus quer que eu faça. Muitos dizem assim, mas eu não sei o que Deus tem para mim, eu não sei a vontade de Deus. É pura balela, pura desculpa que as pessoas dão, porque se você conhece a palavra, você sabe bem certinho o que Deus quer de mim e quer de você. O erro maior da gente é achar que Deus vai vir falar pessoalmente comigo. Ele já disse na palavra o que Ele quer de mim e de ti. É só praticar a palavra e eu e você estamos fazendo o que Deus gosta e o que Deus quer. Então, um desigrejado, ou seja, um cristão que não pertence a igreja nenhuma, como ele pode dizer que conhece a Bíblia, a palavra de Deus? Veja o que o escritor de Hebreus ensina em sua carta, como eu comentei no início: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia que se aproxima? Que dia aproxima? A volta de Jesus. Tu não está vendo a conturbada está as coisas hoje? Tu não está vendo o mundo está de cabeça para baixo e você está olhando para o teu umbigo, pensando só em você, que um dia conheceu a luz e hoje voltou para o esconderijo da escuridão por pura e vontade própria ou teimosia do teu coração? Acorda, meu amigo, acorda, meu irmão, minha irmã. A hora vai chegar e eu e você vamos ter que nos preparar para se encontrar com o nosso Deus. Meu amado, que você possa refletir nessas palavras, que você possa afirmar no teu coração que ainda resta uma esperança. Hoje eu te digo, volte para Deus agora mesmo. Eu peço, não deixe o tempo passar para que seja tarde demais. Que você possa refletir na bondade de nosso Deus, aprender com a sua palavra e amar e sendo amado. Que assim eu completo e termino o episódio 4 e logo estaremos no episódio 5, onde temos continuação do que estamos falando aqui, para que a grandeza de Deus se cumpra e que você possa abraçar a causa e abraçar com o coração aquilo que te aguarda. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que Deus te abençoe grande e ricamente em tudo e que te faça andar nos caminhos dele todos os dias. Reflita no teu coração, pois não vale a pena ficar afastado dos caminhos do Senhor. Que Deus ilumine a tua vida, a tua casa, a tua família, e no episódio de número 5 estaremos explanando a continuação disso aonde paramos aqui. Deus te abençoe, que você possa ajudar o canal Falando de Vida a levar mais e mais a palavra de Deus, abraçando essa causa verdadeira e genuína. Deus te abençoe e fique na paz, em nome de Jesus Cristo.